Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa continuação da última aula. Nós vamos dar sequência, tá, na apostila, na página 379, ok? Do módulo 6, adição algébrica de números inteiros relativos. Então, peguem a apostila e vamos lá, mãos à obra. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos naquela outra tabela. A única diferença é que nesse caso ele se trata de uma tabela de subtração, tá? Então, ao invés da gente somar, nós iremos subtrair. Lembrando que nós teremos que fazer também a nossa regrinha de sinal. Nesse caso aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, vai ficar mais 3 menos mais 3. Então, menos com mais fica menos. Ou seja, vai ficar mais 3 menos 3, que é igual a zero. Ok? Tentem resolver sozinhos, tá? Nossa tabelinha. E em seguida eu já vou aparecer com as respostas aí com vocês, para vocês compararem. É de muita importância que vocês façam sozinhos essa tabelinha, tá bom? Então pause o vídeo e tentem fazer sozinhos. Vamos lá. Então, aqui está a resposta. Verifique todos os números que vocês colocaram aí. Vejam se está batendo, tá? Observam bem a ordem numérica na primeira linha, tanto na horizontal quanto na vertical. Tentam observar o que aconteceu com todas as respostas que estão aí, ok? Para responder a próxima questão. Vamos lá. A questão B é a seguinte: observe os números que você obteve na tabela, igual eu pedi agora há pouco. Então, observam número por número, observam bem a sequência, tá? Sobre qual regularidade que aconteceu com esses números. Depois de encontrar, vocês vão escrever 3 regularidades que você percebeu nas linhas ou nas colunas. Como no exercício anterior, eu coloquei 5 regularidades, tá? Vou comentar algumas com vocês. Uma delas, a cada coluna os números aumentam, ou seja, estão em ordem crescente, e a cada linha eles diminuem, ou seja, estão em ordem decrescente. Uma outra observação: o zero não altera a subtração. Assim, na linha ou coluna cinza, os números permanecem os mesmos da linha ou coluna de referência. Os números nas regiões verde e azul são iguais. Os números na diagonal secundária decrescem de 2 em 2. Na diagonal principal são todos iguais a zero. E por fim, a diagonal em que só aparece o zero, ou seja, a diagonal principal, divide o retângulo em 2, de forma que os números da região superior são opostos aos que estão na região inferior, ok? Se quiser, pode pausar o vídeo e fazer a autocorreção aí de vocês, tá bom? Vamos para o próximo. A subtração de números inteiros relativos. Você realizou nos itens anteriores algumas situações de subtração. Deve ter percebido que subtrair o número inteiro relativo é o mesmo que somar o oposto desse número. Veja os exemplos a seguir. Então, nós temos aqui uma subtração dada, né? Que foi mais 21 menos mais 12. Então, ao invés de eu fazer menos e mais 12, como consta aí no exercício, eu vou inverter. Ou seja, eu vou somar o oposto de 12, que no caso é menos 12, tá bom? Por isso na tabelinha ele consta a troca pelos opostos, tá? E podem observar que vai obter o mesmo resultado. Eu vou ter que fazer mais com menos, né, que daria menos. Então, as expressões sem parênteses, né? Para que possamos eliminar os parênteses, temos que efetuar a regrinha de sinal. Ou seja, tanto menos com mais quanto mais com menos vai dar menos. Então, mais 21 menos 12, tá? O resultado vai obter 9
positivo. Por quê? É a mesma coisa, eu tenho R$ 21. Se é menos 12, eu estou tirando R$ 12 de 21. Quantos reais ainda vão me sobrar? Vão me sobrar 9 positivo, tá? O mesmo vai acontecer com as outras três operações, ok? Analisam o gráfico aí com cuidado, tá bom? E tentem observar todas as continhas aí e verificar, tá? Se é verdadeira essa regrinha que está aí na tabela, tá bom? Em todos esses casos, você poderia eliminar os parênteses diretamente. Por exemplo, menos 5 menos menos 6. Então, menos e menos ali. Menos com menos, ele se torna positivo. Então, vai ficar menos 5, né? Menos com menos é mais 6. Daí lembra que eu ensinei para vocês? Eu estou devendo 5. O 5 é negativo, então estou devendo. E eu tenho 6. Se eu tenho mais do que eu estou devendo, vai me sobrar troco. Então, menos 5 com mais 6 vai me sobrar 1. Esse valor que sobra, ele será positivo. Ok? Vamos lá. Para cada um dos contextos a seguir, faça a representação matemática e calcule o que se pede. Eu vou resolver esse exercício junto com vocês. Vamos lá. A. Márcia estava com saldo de R$ 235 em sua conta bancária. Fez uma retirada de R$ 450. Qual é o saldo atual de Márcia? Vamos lá, então pensa comigo. Né? Márcia, primeiramente, ela estava com saldo de R$ 235, ou seja, ela tinha esse dinheiro. Então, se o dinheiro era dela, eu vou considerar ele positivo. Em seguida, ela retirou 450, ou seja, se ela tem dinheiro e ela retirou esse dinheiro, ele vai entrar como negativo para mim. Então, ficando mais 235 mais menos 450, que é igual a menos 215. E por que que deu menos 215, por exemplo? Nesse caso, ela tinha um valor e ela acabou gastando mais do que ela tinha. Lembra quando eu ensinei vocês sobre cheque especial? Que muitas vezes nós conseguimos gastar um dinheiro que nós não temos. E esse saldo extra que o banco, digamos, ele me dá, ele entra como saldo negativo para o banco, porque se o banco ele me empresta, eu tenho que devolver para ele. Então, por exemplo, ela tinha 235. Daí não sei, ela precisou retirar o dinheiro, vamos supor, para pagar alguma conta. Então ela retirou 450, ou seja, ela retirou mais do que ela tinha. Então, no caso aqui, ficaria como? Mais 235, né? Mais com menos é menos, menos 450. Então nós tiramos a diferença, tá? De 450 de 235, só que o meu resultado ele será negativo, ok? Porque o banco ele me emprestou, eu tenho que pagar para o banco. Então, ele entra como negativo para mim. Próximo exercício é o exercício B. Num dia de inverno, a cidade de Moscou, na Rússia, registrou a mínima de menos 15 graus Celsius e máxima de menos 8 graus Celsius. Qual foi a amplitude térmica nesse dia? Para que possamos fazer a amplitude térmica, nós precisamos primeiramente identificar a temperatura mínima e a temperatura máxima. Como se trata de dois valores com números negativos, então o valor que mais se aproximar do zero, ele vai ser maior. Ou seja, é, de acordo com o exercício, menos 8 graus, ele é mais quente que menos 15 graus. Lógico que usando pela lógica, os dois são temperaturas super frias. Mas o menos 8, por estar mais próximo do zero, e os dois valores serem negativos, então menos 8 seria a temperatura máxima e menos 15 a temperatura mínima. E para a gente calcular a amplitude térmica, seria máxima menos a mínima. Vamos para a resposta agora. Aqui eu peguei a temperatura máxima, que no caso é menos 8. O primeiro menos é da formulinha que eu ensinei vocês.
E o segundo menos, ele é o 15 negativo, ou seja, ele representa a temperatura mínima. Então vamos lá. Máxima, menos 8. Menos a mínima, que é menos 15. Como o menos e o menos não podem ficar grudadinhos um com o outro, eu tenho que fazer a regra de sinal. Então, menos com menos é mais. Lembram? Então, menos 8 com mais 15 é a mesma coisa. Estou devendo 8 e eu tenho 15. Então, o resultado vai ser 7 positivo. Mas as duas temperaturas são negativas. Como que o resultado vai ser positivo? A amplitude térmica, ele nada mais é, ele está informando para você qual é como se fosse a distância de uma temperatura até a outra, tá? Qual que é a diferença de uma temperatura até a outra? Por exemplo, a mínima em relação à máxima, ele seria de 7 temperaturas, perdão, eles teriam 7 temperaturas de diferença uma com a outra. Ou seja, do menos 15 para chegar até o menos 8, ele subiu 7 graus Celsius, tá bom? Eis aí então a nossa amplitude térmica da cidade de Moscou nesse dia. Questão C. Marcos pegou seu extrato bancário pela internet e constatou que seu saldo estava negativo em R$ 150. Levou um susto, pois, pelos seus cálculos, o saldo deveria ser positivo. Ao conferir o extrato, descobriu que havia uma retirada de R$ 815 que ele não havia feito. Imediatamente ligou para o banco e o gerente confirmou que, de fato, essa retirada havia sido lançada erroneamente. Mas que ele ficasse tranquilo, pois o dinheiro voltaria para sua conta, ainda naquele dia. Qual era o saldo real da conta de Moscou? Vamos verificar juntos. Então, raciocina comigo. Ele olhou para o aplicativo do banco e viu que estava menos R$ 150. Nossa, ele está devendo R$ 150. Por isso que é negativo. Só que aconteceu, houve um erro no sistema deles, né? E eles devolveram esse saldo de R$ 815. Então pensem comigo, se houve um erro do banco e o banco consertou esse erro, ele foi lá e depositou o dinheiro para mim, ou seja, o dinheiro entrou na minha conta. Se o dinheiro entrar na minha conta, então ele será positivo, ok? Então vamos lá, vamos calcular. Estava menos 150 de saldo bancário e entrou para ele R$ 815. Ou seja, o saldo dele, como ele estava devendo 150, eu tiro a diferença, né, de 815 e de 150, que no caso aqui se tornará um saldo positivo de R$ 665. Questão D. Num hotel, há 13 andares acima do solo e 3 no subsolo. Em um destes 3 funciona a academia de ginástica e nos outros, os estacionamentos. Paulo saiu do nono andar e tomou o elevador até o último subsolo para apanhar seu carro. Quantos andares Paulo andou de elevador? Vamos resolver. Raciocinam comigo. Ele estava no nono andar. Se ele estava no nono andar e o nono andar é acima do solo, então eu vou representar esse nono andar como positivo, tá? E abaixo do solo como negativo. Por que eu coloquei mais 9 menos menos 3 aí? Se eu quero saber a, a, a distância de um para o outro, eu vou representar esse cálculo matemático como se fosse amplitude térmica, tá? Então eu vou fazer a máxima menos a mínima. A máxima, nesse caso, é o andar que ele estava no nono. Então eu vou representar a máxima como mais 9, menos a mínima. A mínima seria menos 3, né? Que ele estava no último andar lá do subsolo, ou seja, no estacionamento. Então vai ficar máxima menos a mínima, mais 9 menos menos 3. Nós sabemos já que menos com menos é positivo. Então vai ficar mais 9 mais 3, que no caso 12.
O que significa esse 12, gente? Significa que a distância que ele percorreu do terceiro andar abaixo ou melhor, no subsolo, até o nono andar, ele percorreu uma distância de 12 andares. Vamos efetuar aqui algumas continhas, tá? Na realidade, vocês já sabem fazer, só para que possamos aprimorar os nossos cálculos, tá bom? Primeiramente, pausa o vídeo agora, tentem resolver sozinhos, que em seguida eu virei com a nossa autocorreção. Questão 2. Efetue as subtrações indicadas. Vamos lá. A. Eu fiz mais 5 menos mais 3. Como posso observar aqui, eu tenho uma regra de sinal, ou seja, menos com mais é menos. Então, vai ficar, eu tenho 5 e estou devendo 3. Ou seja, é igual a 2. Pensem comigo, eu tenho 5 reais, estou devendo 3, eu fico com 2. Na questão B, eu tenho menos 10 menos 7. Ok? Regrinha de sinal aqui, menos com menos é mais. Então pensem comigo, estou devendo 10. Eu tenho 7, porque ele é positivo. Ou seja, eu vou continuar devendo 3, por isso que meu 3 será negativo. Na C, eu tenho menos 2, menos 15. Regrinha de sinal, menos com menos, mais 15. Regrinha de sinal novamente ali, que menos com mais é igual a menos 3. Então, vamos somar primeiro os negativos, ou seja, menos 2 com menos 3, estou devendo 2, estou devendo 3, menos 5 com mais 15, vai ficar mais 10. AD, 7 menos 10, menos mais 6. Regrinha de sinal. Vamos lá. Menos com menos, mais. Por isso, mais 10. Menos com mais, menos 6. Eu tenho 7 e eu tenho 10. Ao total, tenho 17. 17 menos 6 é igual a 11 positivo. Na questão E, eu tenho menos 17, menos mais 10, ok? Menos 25 e menos mais 18. Regra de sinal, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Ok? Então, ao efetuar, por exemplo, menos 17 com menos 10, aqui vou ter menos 27. Menos 27 com mais 25, menos 2. E menos 2 com menos 18, eu vou obter menos 20 como resultado. Soma algébrica de números inteiros relativos. Ao realizar as sessões anteriores, você trabalhou com diferentes contextos envolvendo adições e subtrações de números inteiros relativos e constatou que os parênteses podem ser eliminados. Mas, para isso, você precisa ficar atento aos sinais de mais ou de menos que aparecem antes deles para indicar a adição ou a subtração, respectivamente. No caso da adição, realizamos normalmente as adições dos números que estão entre parênteses. Assim, mais 7 mais 2. Fazemos a regra de sinal, né? Mais com mais dá mais, por isso que ele sai do parênteses. Mais 7 com mais 2 é igual a mais 9. No caso da subtração, transformamos numa adição com o oposto do número que vem após o sinal da subtração. Ou seja, subtrair é o mesmo que somar o oposto. Assim, mais 3 menos mais 7. Ou seja, como é menos mais 7, na realidade ele seria a soma do seu oposto, que no caso é o menos 7. Então, menos mais 7 ou mais menos 7 é a mesma coisa, porque menos com mais ou mais com menos, ambos darão número negativo. Então, vai ficar mais 3 menos 7. Lembra, eu tenho 3, estou devendo 7. Estou devendo mais do que eu tenho. Então, ou seja, vou continuar devendo. Vou dever quanto? Vou dever 4. Por isso que meu 4 ele será negativo. Ok? Aqui somamos o oposto de mais 7.
Você também já percebeu que não há necessidade de indicarmos o sinal de mais, mas podemos fazer essa transformação mentalmente, já eliminando os parênteses. Por exemplo, mais 7 menos mais 2 é igual a mais 7, ali no caso menos com mais é menos, por isso que é menos 2. Então, mais 7 menos 2 é igual a mais 5. Como o resultado deu 5 positivo, eu não preciso necessariamente colocar o sinal positivo na frente. Eu posso colocar apenas 5, como já foi falado em sala de aula. Desta forma, ao realizarmos adições e subtrações de números inteiros relativos, deve-se inicialmente eliminar os parênteses. Se na frente de um parêntese houver o sinal positivo, ele não altera o sinal do número que está entre parênteses. No entanto, se houver o sinal negativo, o sinal do número que está entre parênteses ele é alterado, pois ele fará o oposto. Assim, se tivermos a expressão menos 5 mais 3 menos mais 2, eliminando o parênteses, nós temos que fazer a regrinha de sinal. Ou seja, menos 5 mais com mais é mais. Então, mais 3 e menos com mais é menos, menos 2. Estou devendo 5, estou devendo 2. Então, estou devendo 7. Se eu tenho apenas 3, eu vou continuar devendo, ou seja, vou dever menos 4. Expressões desse tipo, que contêm adições e subtrações com números inteiros relativos, são chamados de adições algébricas, e seu resultado é chamado de soma algébrica. Vamos agora resolver essas continhas pequenas aqui, tá bom? Elimine os parênteses e calcule as somas algébricas. Na realidade, se trata de continhas que vocês já sabem fazer, tá bom? Eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem resolver todos eles e em seguida eu já virei com a autocorreção. Vamos lá então. Elimine os parênteses e calcule as somas algébricas. Tá? Mais 3 mais 5. Mais com mais, eu tenho mais. Então, mais 3 com mais 5 é igual a mais 8. Ok? Essa é fácil porque todos são positivos. B. Menos 13 mais menos 5. Ok? Regra de sinal, mais com menos, menos 5. Então, estou devendo 13. Estou devendo 5. Ao total, eu vou dever menos 18. A C. Eu tenho mais 12, mais menos 20. Ou seja, mais com menos, menos. Por isso, menos 20. Eu tenho 12, estou devendo 20. Ou seja, eu vou continuar devendo. Vou dever menos 8. O 2 não tem sinal nenhum, então significa que ele seja positivo, tá? Mais 3, então mais com mais é 3. Mais com mais 5. Mais 2, mais 3, mais 5. Só somar tudo, gente. Dá mais 10. Aí, menos 3, mais com menos é menos, menos 5. Menos com menos, mais. Ok? Então, mais 10. Estou devendo 3, estou devendo 5. Ao total, estou devendo 8. E eu tenho 10. Então, eu fico com 2 positivo. A F. Menos 7, mais menos 1, menos. Mais menos 2, menos 2. Então, menos 7, menos 1 e menos 2. Ó, estou devendo 7, estou devendo 1 e estou devendo 2. Então, total, eu estou devendo 10, por isso que ele é negativo. A G. Estou devendo menos 6, menos mais 3, menos 3. Então, menos 6 com menos 3, estou devendo e devendo. Então, vou dever menos 9. H. Menos 12, menos com mais menos, ou seja, menos 4. Estou devendo 12 e também estou devendo 4. Então, no total, estou devendo 16. Aí, menos 25, mais menos, menos, ou seja, menos 3. Estou devendo 25, estou devendo 3. Então, no total, estou devendo 28. Por isso que é menos 28.
AJ, menos 7, negativo, menos menos 10. Lembrando que menos com menos é mais. Então, menos 7. Estou devendo 7 e eu tenho 10. Ou seja, vai me sobrar 3. Por isso que meu 3 ele é positivo. Letra K. Mais 18, menos com mais menos, ou seja, menos 13. Eu tenho 18. Estou devendo menos 13. Então, o total vai me sobrar 5, positivo. Letra L, menos 20, menos com menos mais, por isso mais 30. Estou devendo 20 e eu tenho 30. Ou seja, eu tenho 10 positivo, porque me sobrou 10. Letra M, estou devendo 100. Menos com mais dá menos, ou seja, estou devendo 30. Devendo 100 e devendo 30, ao total estou devendo menos 130. Por isso que é negativo. Eu somei duas dívidas. Letra N, menos 1, menos com menos é mais 1. Se eu estiver devendo 1 e eu tenho esse 1, ou seja, vai me restar nada, né? Ou seja, só zero. Letra O, 4, menos com menos é mais, ou seja, mais 5, mais com menos, menos 2, e menos com menos aqui vai ser mais 6. Então, mais 4 com mais 5, mais 9. Com menos 2, 7 positivo. Com mais 6, mais 13. Ok? Faça a autocorreção aí. Segunda questão. É apenas resolva, tá? Nós vamos resolver essas continhas, essas duas continhas aqui. Quem quiser resolver sozinho, pausa o vídeo e tenta resolver. Quem tiver dificuldade, eu irei explicar agora, no próximo vídeo. Vamos lá. Questão 2. Eu tenho aqui toda essa continha aqui. Vamos primeiro eliminar todos os parênteses fazendo nossa regrinha de sinal. Vamos lá. Então aqui vai permanecer mais 5, porque não tem sinal nenhum na frente do mais. Ok? Os outros aqui, mais com menos vai ser menos, então menos 3. Mais com menos, menos 2. Menos com menos, mais, lembram? Mais 10. Mais com menos 9. Menos com mais, menos 3. E mais com menos 7. Prontinho. Agora ficou fácil. Se eu quiser, eu posso somar os positivos e em seguida somar os negativos. Como eu só tenho dois positivos, fica fácil. Ou seja, deixa eu organizar aqui primeiro, ficar mais fácil. Eu vou copiar a linha de cima, deixando os números positivos na frente e os negativos depois, tá bom? Pode ver, não estou resolvendo nada. Só estou organizando os positivos de um lado e negativo do outro lado. Aqui, 5 mais 10 é 15, tá bom? Aqui no caso, eu tenho menos 3 com menos 2, tá? Fica mais fácil se eu fizer menos 3 e menos 2. Lembra, estou devendo 3, devendo 2, estou devendo 5. Menos 9 eu não vou mexer ainda, então só vou descer. Menos 9, menos 3 com menos 7, menos 10. Tá? Então aqui dá para fazer 15 menos 5. Né? Tenho 15, estou devendo 5, me sobra 10 menos 5. Perdão, 15 menos 5, 10. Menos 9 com menos 10, menos 19. Eu tenho 10, estou devendo 19, porque o 19 é negativo. Então me resta menos 9. E assim terminou nossa continha. Vamos lá. Vamos resolver essa daqui agora. Mesma coisa. Vamos eliminar todos os parênteses. Então vai ficar menos 10, menos com mais menos 5. Mais com menos, menos 7. Menos com menos, mais. Então mais 8. Menos, mais com menos 13. E menos com menos, mais 6. Ok?
Vamos lá, vamos organizar isso daqui de novo, para ficar mais fácil para mim. Vou jogar tudo para um lado só os negativos, para depois somar os positivos. Tá bom? Tanto faz se eu começo pelo positivo e depois vou para o negativo ou vice-versa. Não vai alterar nada. Tá vendo? Só joguei para o lado tudo que é negativo por um lado, tudo que é positivo para o outro. Vamos lá. Menos 10 com menos 5 e menos 7 com menos 13, fica fácil aqui, né? Menos 10 com menos 5, menos 15. Menos 7 com menos 13, menos 20. E mais 6 com mais 8 dá mais 14. Então vamos lá. Menos 15 com menos 20 dá menos 35. O mais 14 eu não usei, então eu desço ele para cá de novo. E por fim, menos 35. Estou devendo 35 e eu tenho 14. Pode ver, ele é positivo. Então vai dar menos 21. Vamos para a questão 3. O pai de Bia viajou a trabalho para Montreal, no Canadá, em março de 2016. Ao embarcar, o termômetro no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro registrava 23 graus Celsius. Quando desembarcou em Montreal, o termômetro de lá registrava menos 17 graus Celsius. Qual a amplitude térmica experimentada pelo pai de Bia? Aqui no caso, é só cálculo de amplitude térmica. Como que eu calculo a amplitude, gente? Máxima menos a mínima. É isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Aqui eu peguei a máxima, que no caso era mais 23, menos a mínima. Então, o primeiro menos é da formulinha máxima menos mínima, e o outro menos é que é o significado da temperatura estar abaixo de zero. Então, mais 23 menos menos 17, lembra, menos com menos é mais. Então, mais 23 com mais 17 é igual a 40 graus. Ou seja, a diferença da menor temperatura até a temperatura mais alta é de 40 graus Celsius. Questão 4. Complete as pirâmides de números. O número da linha de cima é sempre a soma dos números adjacentes da linha de baixo, ok? Ou seja, eu vou somar um número com o seu vizinho e colocar a resposta no de cima, tá bom? Tentem fazer sozinhos. Se não conseguiu entender ou teve alguma dificuldade, em seguida eu já irei resolver para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui menos 3 e menos 9. Estou devendo 3, estou devendo 9. Ou seja, ao total estou devendo menos 12. Então vou colocar bem aqui, ó, entre os dois números, tá bom? Vou fazer o mesmo aqui. Eu tenho 5 e não tenho nada. Ou seja, eu vou permanecer com 5. Positivo. Mais 5 menos 9. Estou devendo 9 e eu tenho só 5. Vou continuar devendo. Quanto? Vou dever menos 4. Menos 12 com menos 4. Estou devendo 12 e também estou devendo 4. Ao total, estou devendo 16. Menos 4 com mais 5. Ou seja, um positivo, né? Devendo 4 e eu só tenho 5. Então me sobra 1. Menos 16 com mais 1, menos 15. Vamos para o próximo. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, tá? A gente vai ter que pensar um pouquinho. Que número que eu somo com 5 que eu vou obter mais 6? É 1, não é? Então eu vou colocar mais 1 aqui. Agora, eu estou devendo 7. Eu tenho 1. Ou seja, eu continuo devendo 6. Eu estou devendo 6 e eu tenho 6. Então aqui fica 0. Agora ficou facinho. Que número
que eu somo com 0 que dá menos 15? O próprio menos 15. Aqui, eu tenho 6. Que número eu preciso somar com 6 para dar menos 15? Esse é dificinho, hein? É menos 21, tá? E aqui, que número que eu somo para dar menos 21? Menos 26. Questão 5. Ao calcular a soma algébrica, menos 8 mais 5 mais 10 menos 5 mais 8 menos 15, um aluno procedeu da seguinte maneira. Ele pegou o menos 8 e o mais 8 e cortou os dois. E ele pegou o mais 5 e o menos 5 e cortou. Explique como esse aluno procedeu e justifique a validade ou não desse procedimento. Tá? Essa questão é muito fácil, gente. É a mesma coisa. Se eu tenho mais 8 e eu coloco menos 8, um não é o oposto do outro? Então, eles vão se anular, porque darão zero. Foi isso que foi feito aqui. Então, menos 8 com mais 8 vai dar zero. Então, não preciso perder tempo. Eu posso cortar os dois porque já deu zero. O mesmo acontece com o mais 5 e o menos 5. Eles se anulam, ou seja, eles darão igual a zero também. Aqui, como resposta, eu coloquei assim. Esse aluno cancelou os elementos opostos da soma algébrica. Esse procedimento é válido, uma vez que a soma de dois opostos é sempre igual a zero, e este não altera a adição, tá? Igual eu falei agora há pouco. Se eu sei que mais 8 menos 8 vai dar zero, eu posso cortar os dois, porque eles se anulam, tá bom? Então, encerramos o módulo de hoje, tá? E vamos ao nosso dever de casa, tá bom? Pessoal, fiquem atentos ao dever de casa, ok? Como nós não estamos trabalhando mais em sala de aula, é dessa maneira que eu estou avaliando todas as atividades de vocês. E teve aluno que ainda não me entregou, ok? Vamos lá. Então, dever de matemática, eu quero esse daqui para segunda-feira. Lembrando que hoje ainda é quarta, então vocês têm bastante tempo para fazer. É teste 4 e 5 da página 383 e continuação. Eu tinha pedido para vocês fazerem até o 10, né, do em casa. Agora vocês vão fazer do 11 ao 15, tá bom? E me mandar, quando eles estiverem prontos, pelo WhatsApp no meu privado. Não é para postar o dever de casa no grupo. O dever de casa é somente no privado, tá bom? Lembrando que o mesmo vale pontuação. Beijos.